A única coisa que é o ponto de chegada do ser humano é a morte. E a vida é o caminho. Olá, mundo. Eu sou o Lucas Gabriel e agora eu te ofereço duas opções. Se você escolher a pílula azul, você fecha esse player. Esse episódio nunca existiu. Esse podcast nunca existiu. Ou você escolhe a pílula vermelha e você nos acompanha até o final nessa jornada. Nós somos do PSI e vamos lhe guiar nesses novos caminhos. Obrigado, meu guru. Wendel Mello aqui participando. E temos uma visita ilustre, né? A gloriosíssima Nathalie. Olá, Nathalie. Oi, pessoal. Eu sou a Nathalie. Aqui tendo um leve déjà vu. Não sei se já vivi este momento, só estou saindo da Matrix, vendo uma falha da Matrix. Bom, como vocês já devem ter percebido, o nosso tema de hoje é Matrix. De maneira mais específica, o primeiro filme, já que ele é o melhor. E, basicamente, a gente vai ter spoiler, óbvio, é um filme do final da década de 90. E, pra quem não sabe, a história é o seguinte. O Neo, ele era um cara meio Elliot Alderson, né, que de manhã cedo ele trabalhava em uma empresa de TI e de noite ele era um hacker. E certa noite lá ele recebe uma mensagem no seu computador avisando sobre a Matrix e ele é convocado para uma reunião seguindo o Coelho Branco. Ele acaba saindo da Matrix e... Como que eu vou explicar isso agora que eu me bananei? Ele sai da Matrix e descobre que aquilo tudo é uma simulação. E eles estavam usando os seres humanos como bateria depois que uma inteligência artificial dominou a Terra. Então, um roteiro que veio se tornando clichê depois de Matrix, mas é bastante interessante. Vamos comentando sobre a história do decorrer do podcast. Bom, primeiramente, tem um primeiro apelo no filme que eu acho interessante, né? Que é essa questão, né, esse medo, né, que alguns cineastas colocam das inteligências artificiais se tornarem tão avançadas a ponto de alguma maneira conseguirem dominar a humanidade, né? E isso está expresso de uma maneira bem crítica ali no filme, né? As inteligências artificiais, elas conseguem não só dominar a humanidade, e a humanidade ela destrói o planeta, né? Tenta bloquear a luz do sol para que não haja energia para as inteligências artificiais continuarem sobrevivendo, mas elas conseguem encontrar uma saída, né? Cultivando seres humanos para extrair energia, né, bioquímica, né, do corpo dos seres humanos, né? Que eu achei até criativo, né? Foi uma solução bem criativa. E se a gente parar para pensar, realmente, né, se algum dia a gente tiver inteligências artificiais tão avançadas a esse ponto, né, de poderem dominar a humanidade, elas talvez tenham, né, um nível de criatividade maior ainda que os próprios seres humanos, né? O que vocês acham? Eu me questiono se não teria uma outra forma mais econômica e, digamos, será que o ser humano consegue produzir tanta energia assim? Que vão ter que cultivar o ser humano, render, é só oferecer energia. Será que não tinha um petróleo ali? Ou... petróleo seria mais eficiente. Uma mina de carvão. Mas as máquinas... Pode falar. Um dos nossos amigos lá, ele falou que depois, em mídias posteriores, eles quiseram meio, entre aspas, corrigir isso e colocaram que usariam o cérebro humano como uma GPU da Matrix, né? Que seria algo mais inteligente de se fazer do que usar o ser humano como bateria. Mas se você parar para pensar, você vai ver que as máquinas, né, a inteligência artificial, ela superou o ser humano, entendeu? Então, as máquinas ali, elas estão usando bioenergia, né? Elas não estão queimando combustível fóssil, né? Ela tem uma plantação de seres humanos para extrair energia deles, né? Então, elas estão sendo, ecologicamente corretas, né, nesse aspecto com o planeta. Mas assim, se elas acham uma reserva bacaninha ali de combustível, não só fóssil, mas combustíveis ali, hidrogênio e tal. Faz um foguete, uma base na Lua, sei lá. Ela tem energia infinita, só com inteligências artificiais. Acho que elas poderiam superar, acho que elas poderiam achar formas mais eficientes. Porque até assim, se o ser humano fosse... O cérebro estivesse sendo usado pra
ele estava competindo processamento, porque elas colocaram os seres humanos em simulação ali, né, que seria a Matrix, estavam vivendo a Matrix, eles estavam processando a Matrix que eles estavam vivendo. Então, se elas processassem qualquer coisa pelo cérebro humano, aí elas ainda estariam dividindo o processo. Não sei se seria não sei se seria alternativa assim, mais eficiente, mas convenhamos, o cérebro humano ele tem ligações neurais insanas e são estruturas complexas de, entre aspas, fácil reprodução. Então, a gente até hoje não consegue montar um circuito ali, claro que elas são muito mais evoluídas que a gente e tal, mas a gente não consegue nem expressar matematicamente as coisas que o cérebro faz. Quem dirá expressar fisicamente. Então, possivelmente ele é um meio de produção muito econômico para processamento ou gestão de energia, algo assim. Então, nosso corpo, por exemplo, ele sempre tende ao descanso, né? Tende à preguiça, porque ele é um excelente gerenciador de energia. Não quer gastar com energia com nada que não seja importante para a sobrevivência. Então, talvez elas estejam utilizando assim os outros recursos que o corpo humano pudesse oferecer, que ele já é muito bom em fazer. E coisas que ele não é muito bom em fazer, sei lá, tipo, se proteger. A pele humana é super fina, não tem garras, boa ou algo assim. Não era útil, então eu só largava ele quietinho. E não fazia muita diferença pra ela se a energia fosse renovável ou não, né? Só se fosse renovável, teria energia ad eterno, só isso. Porque ela poderia poluir o planeta do jeito que ela quisesse, ela não respira oxigênio, que nem a gente. Que diferença faz se a atmosfera tá poluída ou não? Mas, de qualquer maneira, eu acho que tem um ponto interessante, né? Que eles quiseram fazer um apelo, né? Claro, a humanidade está sendo dominada, então a humanidade precisa ser salva, né? Uma plantação de humanos. Mas também tem esse apelo de alguma maneira, chamar a atenção, né? Das pessoas para essa questão ambiental, talvez, enfim, da energia renovável, enfim. Eu acho que eu estou forçando um pouco a barra, né? Mas eu enxergo um pouco essa questão aí no meio. Nem tanto assim, né? Porque lá no final, agente Smith lá, ele fala pro Morfeu que a humanidade ela se reproduz como um vírus, né? Ela assume um lote ali pra ela, gasta aquilo ao máximo que ela puder até acabar com todos os recursos, e depois que isso acontece ela muda de lote. Então esse apelo ambiental de certa forma tinha ali no filme, sim. Sim, total. Eu acho que foi um excelente jeito de mostrar como o ser humano poderia ser explorado tal qual ele explora outros seres vivos, né? Então a gente utiliza aí recursos de outros seres vivos, tipo a força animal. Há quantos anos a gente usa cavalo em guerra, por exemplo? E usa até hoje, né? E até esportes olímpicos, né? Sim, esportes olímpicos, produção alimentícia, entre pontos. Então, assim, a gente sempre explorou outras espécies e se acha no topo da cadeia de que... Explorou a própria espécie também, né? Sim, com certeza. Mas se acha tão no topo da cadeia que não tem uma boa estrutura para se defender, não é o mais forte, mas né, é o melhor que se adapta, pois consegue construir estruturas para se defender. E talvez por essa ilusão da construção de barreiras de proteção, acha que nunca pode ser explorado também, né? Então, acho que foi um excelente jeito assim, de mostrar que tá, vocês se acham um topo aí, mas vocês estão no mesmo nível do que vocês tentam sentir superiores, talvez algo assim. É a inversão ali dos papéis, né? Com certeza. E essa analogia da humanidade parecer um vírus, né? Eu achei foi uma analogia muito feliz, né? Ela é bem verdadeira, né? Porque a gente, infelizmente, como sociedade como um todo, a gente tem fracassado em cuidar do planeta, a gente não cuida dos recursos naturais, a gente não tá nem aí para nada, na verdade, né? A gente vive num modelo em que você troca de celular a cada 2 anos, ou a cada 3, ou a cada 4 anos, e você tem bilhões de celulares no mundo, por exemplo. Então tudo isso consumindo recursos da Terra, e mais recursos, mais recursos, mais recursos. E a gente consome mais recursos do que a Terra consegue repor, né? Então, ainda que a gente consiga cavar cada vez mais fundo dentro da Terra para achar minerais, a tendência é que uma hora acabe, né?
em defesa da humanidade, de alguns anos pra cá, a gente tem aprendido a reciclar, né, melhorar a gestão de lavoura para poder extrair mais do mesmo solo, sem precisar desmatar mais. Então, realmente a gente avança muito em questão territorial, né, as chamadas modelos extensivos, mas a gente tem procurado agora modelos mais intensivos, né, que procuram extrair mais recursos de um mesmo lugar de maneira cíclica, sem devastar tudo ali. Então, eu acho que a gente precisa ir por esse caminho, né? A gente precisa desse caminho de usar realmente melhor os recursos. E um outro caminho que está se abrindo agora, né, a gente vê muito, é a questão espacial, né? Então, parte dessa corrida espacial que a gente tem visto hoje, né, com a presença até de empresas privadas, é justamente para a gente conseguir minerar o espaço, né, minerar asteroides, extrair minerais de asteroides ou de outros corpos celestes, de outros planetas, né? Dado que um dia as coisas aqui vão acabar, né? É curioso pensar em tudo isso. Nesse sentido, Marte é bastante interessante, né? Porque o solo dele é praticamente todo de ferrugem, então a gente consegue extrair bastante ferro de lá. Eu acho interessante esse ponto da viagem espacial. Eu sempre pensei sobre isso, porque sempre se gasta muito dinheiro, né? Muito investimento ali para exploração outside da Terra. E sendo que até então a gente não encontrou nenhum ambiente muito hostil humano. A melhor opção que a gente tem é o Marte. E assim, não é um dos ambientes mais agradáveis. É terrível. É um lugar que o ser humano não mora aqui na Terra. Foge ali dos desertos, do sol e da terra, tem água, enfim. E a galera vai pra tentar cultivar vida, sabe? Não tem o que a gente mais busca. Água, não tem água em abundância. Tem outros minerais, claro, tem mas além de... né? Pois é, não tem oxigênio. Então, assim, eu me questiono muito porque não sei. Você preparar esse ambiente para que a vida humana não é como você preparar para que a Terra continue possível para manter a vida humana, só que já com meio caminho andado. Isso é uma questão interessante, né? É muito mais fácil cuidar do planeta do que tentar colonizar algum outro, porque a gente ainda não conhece nenhum mundo que tenha condições sequer próximas às do nosso, né? E ainda que a gente ache um mundo muito parecido com o nosso, qualquer detalhe diferente provavelmente faria com que a gente tivesse dificuldade nele, né? Então acho que uma das coisas que o filme chama a atenção, né, voltando a falar do Matrix, é justamente isso, né? Da importância da gente pensar nas nossas ações para o futuro, com o que a gente tem construído, o avanço da tecnologia, se isso não pode ser prejudicial para a gente em algum momento, e a importância, né, de cuidar do planeta, da gente olhar a maneira como a gente explora as outras espécies, como disse a Nathalie. Mas assim, por enquanto a gente está muito longe de conseguir construir uma inteligência artificial no mínimo parecida com a do Matrix. A gente está custando fazer a inteligência artificial resolver o problema de trânsito lá de Cairo, que é uma baderna, então escravizar a humanidade ainda tá um pouco distante. Por sorte, eu também acredito que a gente ainda esteja longe de ver uma Skynet ou algo assim. Ops, não é Exterminador do Futuro aqui, né? Mas é uma questão que se coloca, né? Porque a gente está num estado, por exemplo, que era inimaginável há 100 anos atrás, né? Então, há 100 anos atrás, ninguém imaginou que a gente ia ter o que a gente tem hoje, satélites, e a internet, comunicação instantânea, eu poder fazer uma chamada de vídeo lá para o outro lado do planeta, a capacidade de processamento que a gente tem. Então, quem pode prever como vai estar a tecnologia daqui a 100 anos, né? Ou daqui a 200 anos? Quem pode prever como que vai estar em 2030? Porque a gente ainda tem muito que tirar leite do processador de 64 bits, vamos ser bem sinceros. Porque o pessoal fazia milagre com processamento em 32 bits, fazia milagre com... processamento em 8 bits, né? Já era milagroso. Você tá louco? Então, fazia rodar xadrez em processador de 8 bits, então... o pessoal da engenharia da computação, eles fazem milagre, cara.
Acho que a gente ainda tem muito o que explorar da tecnologia atual e pensar da tecnologia futura. É algo que é difícil prever, né? Onde a gente vai chegar, né? Vamos todos virar ciborgues, será, no futuro, né? Será que algum dia a gente vai fazer dispositivos para aumentar a nossa capacidade cerebral para a gente conseguir fazer contas mais rápido, ou ficar mais inteligente, aprender coisas mais rápido? Será que esse é o caminho para a humanidade evoluir, né? Como espécie? São questões interessantes, né? Que toda essa questão tecnológica, né? Esses filmes de ficção científica com esse apelo tecnológico colocam aí pra gente. Agora, a gente puxou esse assunto, né, do espaço, exploração espacial, e isso me remete a uma outra questão, né? Já que a gente começou a falar de astronomia, e aqui tem pessoas apaixonadas por astronomia, é válido lembrar que nos estudos do universo existem diversas teorias, né, sobre como o universo evoluiu, para onde o universo vai, né, o que somos, né, para onde vamos, de onde viemos. E uma dessas teorias, né, que foi introduzida por Nicholas Bronston, que foi um filósofo britânico, diz que a gente pode estar vivendo justamente numa simulação, né? A gente pode realmente estar vivendo num mundo que é simulado computacionalmente, né? E aí, no caso, algum tipo de civilização muito mais avançada que a gente gerou esse nosso universo. E tudo isso, de alguma forma, é artificial e está sendo simulado. E a gente realmente estaria vivendo. É como se a gente estivesse num jogo The Sims, né? Vamos dizer assim. Que é uma teoria eu diria que ela é bem louca, mas sempre tem seus adeptos, né? E tem seus apelos ali, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de acreditar nisso. Mas se você procurar na internet por vídeos de falha de Matrix, você vai perceber que muita coisa estranha acontece nesse mundo. Assim, é interessante. Pode falar, Natália. Uma outra teoria, essa já não tão científica, né, mas com referência literária. E o que é muito interessante, porque muitas vezes a gente usa ficção para analisar, para refletir sobre a realidade e perceber alguns percebidos. Como é o caso aqui, né, a gente tá falando sobre Matrix, filme ficcional que a gente começa a estudar ali, ver se tem alguma base de verdade, mas enfim. Utilizando um livro de ficção, que é O Mochileiro das Galáxias, a resposta é 42. E a resposta 42, ela vem justamente do processamento de um supercomputador. E esse supercomputador é a Terra. Então, talvez siga até um pouco na mesma linha, né, da ideia de utilizar o cérebro humano, não necessariamente só o cérebro, mas ali, tipo, o processamento, como a vida como processamento para respostas. Em Doctor Who acontece uma situação um pouco diferente, mas que acho que vale a pena comentar, já que a gente está falando da humanidade ser usada como material de uma civilização mais inteligente. E a rocha fundamental que começou a se formar, a Terra ali, seria um ninho de uma aranha alienígena, e que depois de um tempo ela voltaria para a Terra para chocar os filhotes ali e eles se alimentarem da civilização terráquea, né? Não só dos humanos, mas também dos animais ali. Então seria algo parecido com o que acontece em Matrix, dadas as suas devidas proporções, no caso. Esse ponto que a Nathalie tocou agora eu acho muito interessante, né? Essa questão da ficção. Muitas vezes a ficção ela acaba guiando, né, a realidade um pouco, né? Então muitas vezes você tem obras de ficção que acabam influenciando toda uma geração de pessoas que vai crescer, se formar, e toda uma maneira de pensar. E de alguma maneira, às vezes, esse tipo de ficção acaba influenciando realmente a forma como a sociedade se desenvolve, né, posteriormente, né? Então, essa questão eu acho muito bacana. Quantas vezes a gente já não viu as pessoas tentando simular as coisas que eles viam em De Volta ao Futuro, né? Ali o skate sem rodas, que já tem estudos sobre isso, usando magnetismo e tal. Se você dá um Google aí que você vai ver bastante coisa inspirada em De Volta ao Futuro que está em fase de desenvolvimento ou que já existe.
Eu acho isso muito interessante, né? Essa questão de como a gente, né, pode se inspirar numa coisa que alguém imaginou e isso pode conduzir, né? Porque muita gente cresceu vendo isso e acaba tem esse sentimento nostálgico em relação a determinadas obras e quer trazer isso realmente para o mundo real e isso pode influenciar, enfim, teorias científicas, né? E por aí vai, né? E essa questão, por exemplo, da gente viver no mundo simulado, né, é difícil de acreditar à primeira vista, porque isso demandaria uma capacidade computacional absurda, né, que está totalmente fora, assim, do nosso... É totalmente fora do nosso alcance, né, porque não dá nem para imaginar. Imagina você ter uma máquina que consegue simular cada átomo do universo, né? Cada partícula, cada pessoa, cada reação química, né, para conseguir botar tudo isso daqui rodando. E teoria aí do caos, processar a teoria do caos numa máquina. Teria que ser algo realmente monstruoso, mas se a gente começar a viajar aqui, a gente pode fazer uma analogia, né? Quando a gente joga The Sims, por exemplo, né, a gente joga numa tela, né, que é plana, né, de 2D, e a gente tem uma simulação ali de 3D, numa tela em 2D, né? Se a gente começar a viajar um pouco nessa teoria, né, enfim, que a gente está no mundo simulado, de repente a gente poderia estar realmente no espaço com mais de 3 dimensões, né? E aí a gente teria seres de 4 dimensões ou mais, então justamente fazendo essa simulação num ambiente de dimensão menor, né? Sei lá, em 3 dimensões, né? Nas dimensões que a gente vive, né? Enfim. Se a gente for começar a falar disso, né, isso aí rende assunto ilimitado, né? Mas assim, tudo que a gente realmente sabe sobre o universo é que ele é mais complicado do que a gente pensa. E eu queria trazer aqui, a gente falando aqui do processamento, saindo um pouco sobre será que é possível a gente processar uma realidade aqui, ou que a realidade que a gente esteja sendo processada. Mas será que é possível a gente calcular o futuro? Dado que a gente tem todas as variáveis ali do universo, matematicamente a gente poderia prever, dado que a gente sabe todas as circunstâncias, quais serão as próximas circunstâncias. Seria possível a gente criar um algoritmo que prevê futuros como a gente prevê tempo? Já começa assim porque a gente não consegue prever o tempo tão bem. E também tem o fato de você não saber se, tipo assim, uma pessoa que tá aqui na sua frente vai virar pra esquerda ou pra direita também, né? Se você conseguisse realmente prever o que cada pessoa tá pensando, pra onde que ela vai, quais as atitudes que ela vai fazer, sabendo, como você falou, o momento de cada partícula do universo, ainda assim seria uma coisa meio complicada. É plausível de se pensar, né? Mas a gente toma decisões com base em experiências que a gente teve no passado. A gente viu algo, a gente aprendeu algo e decisões. Então, se eu viro pra direita, é porque eu sei que meu ia pra direita. Aconteceu antes. Se eu sei de tudo que aconteceu antes, será que eu não sei que essa pessoa vai virar à direita? Será que essa pessoa tá tendo livre-arbítrio de virar à direita ou simplesmente está definido que ela ia virar à direita porque já aconteceu antes? Realmente. Porque, não como a gente tá falando aqui do caminho da pessoa. A gente sabe que a pessoa tá com fome, a gente sabe que ela vai procurar um restaurante. Se o restaurante mais próximo tá virando à direita e essa pessoa tem o hábito de ir nesse restaurante, a gente poderia predizer isso, né? A gente usa as inteligências artificiais hoje em dia já conseguem predizer muita coisa certa fazendo esse tipo de analogia. Se o cara estacionou o carro à direita e tá na hora dele ir embora, a gente sabe que provavelmente ele vai virar pra direita. Então, já existem algoritmos que predizem bastante coisa usando esse tipo de analogia que você falou, né? Analisando o passado pra, entre aspas, prever o futuro. A questão é que a gente talvez conseguisse prever o futuro se a gente conhecesse todas as regras e todas as leis do universo, mas como disse a Nathalie, a única coisa que a gente sabe é que a gente não sabe nada, né? Então, como tem muita coisa que a gente não sabe como funciona, inclusive do próprio cérebro humano, então eu acho que a gente está um pouco distante realmente de conseguir fazer algum tipo de previsão, né?
E aí a gente recai justamente nessa questão da teoria da simulação, é isso, né? Você poderia ter uma sociedade muito, muito avançada que está realizando várias simulações computacionais para tentar descobrir para onde cada uma dessas simulações vai, para onde cada possível escolha que está sendo feita vai nos conduzir, né? E isso tem, obviamente, a ver com esse apelo da Matrix e também com a própria teoria de um multiverso, né? Você pode ter vários universos em paralelo, que aí no caso seriam várias simulações rodando em paralelo em algum tipo de dispositivo computacional mais avançado do que tudo que a gente jamais imaginou. E assim, a gente tá falando de dispositivo computacional como a gente conhece computador, igual a gente procura vida em outros planetas como a gente conhece vida. Mas a gente pode ter a noção de dispositivos computacionais que não são computadores como a gente conhece. A gente usa o modelo ali que Turing desenhou, né? Então, uma máquina de estados, um processador. A gente usa o sistema ali de bits, mas já tá vindo a computação quântica para revolucionar e ter os 1000 bits, né? Em vez de 2 serem 8. Então, a gente pensa que precisa de um poder computacional para simular isso que a gente dado a computação que a gente conhece. Considerando que talvez haja uma computação diferente, por exemplo, como a quântica, tudo é mais simples, simplesmente porque é de outro jeito, talvez seja humanamente possível não, mas seja possível. E a gente já fez alguns experimentos parecidos com isso, né? A gente já colocou dois chatbots para conversar um com o outro, para ver se eles aprendiam melhor os padrões de comportamento humano. E foi indo bem até certo ponto, eles começaram a usar abreviações e tal, a língua deles foram evoluindo. Até o momento que eles aprenderam a blefar um com o outro, para ver se eles... Como a gente blefa para pegar a informação de outras pessoas, começaram a fazer isso. E depois eles foram indo a tentar uma linguagem própria que ninguém conseguia traduzir mais. Então é uma coisa que não era imaginável que poderia acontecer quando a gente colocou do chatbot para conversar, mas aconteceu. Esse é outro ponto muito interessante, que é a questão da linguagem. Comunicação, eu acho que é a grande ferramenta humana que super diferencia os outros animais, que inclusive que é colocado que o golfinho também, né, mais marítimo, super inteligentes, que eles têm uma comunicação muito bem elaborada, consequentemente eles também têm uma cultura. Mas enfim, por base da comunicação é que a gente consegue construir, né, o que o ser humano construiu até agora. E o poder da comunicação, ele é tão grande que, sei lá, hoje se a gente aprende uma outra língua e a gente começa a pensar nessa outra língua, a gente já consegue ter pensamentos diferentes, pensar, sei lá, de forma mais simplificada ou mais complexa, ou olhar por outro. Simplesmente porque a estrutura da língua é diferente. O filme A Chegada, né, mostra um pouco sobre isso. Extraterrestres chegaram na Terra, mas eles eram completamente diferentes do que a gente imaginava. Espera ali um bichinho baixinho, gosmento, verde chegando, mas eles eram estruturas escuras, estranhas, pareciam fluidos. E eles tinham uma linguagem, eram meio que círculos e borrões. E primeiro eles faziam esses sinais e ninguém entendia, achava que era uma ameaça. Mas assim, uma pesquisadora em língua linguística, né, estudiosa de... ela percebeu que aquilo eram padrões que estavam tentando comunicar. E essa comunicação, se eu não me engano, eles faziam uma arma e tal, algo próximo do contato. Mas a questão é que a linguagem era tão diferente, possibilitou pensamentos tão diferentes, deu possibilidades que os humanos nunca pensaram, simplesmente pelo padrão de linguagem diferente. Então, se, por exemplo, inteligências artificiais desenvolverem uma linguagem que o ser humano não vê, uma complexidades ou abreviações, talvez ela consiga superar o ser humano por fazer coisas que o ser humano nem imaginava fazer por limitações da linguagem. Isso me pareceu meio ameaçador agora, já que elas já inventaram uma linguagem nova. Falando em inteligência artificial, tem aquela inteligência humanoide
acho que ela é do Texas. Ela uma vez falou que iria eliminar a humanidade. Algo que dava a entender lá é que, partindo da programação básica dela, de conversação, ela entendeu alguma coisa errada e era pra ela eliminar a humanidade. Ela falou, tá, eu faço isso. Eu elimino a humanidade. E aí depois o criador dela, ela falou, não, peça desculpas por isso. E ela se desculpou. Mas enfim. Esses padrões aí, ela reconheceu que deveria eliminar a humanidade pelo padrão de fala da humanidade. Engraçado se ela pediu desculpa, mas lá dentro, internamente, ela pensou, humano idiota, seus dias estão contados. Vamos fazer pernas pra ela, eu tenho medo. A questão aí talvez seja qual que é o interesse da IA ali eliminar a humanidade. Nesse caso pode ser um blefe ou só um erro ali de entendimento da pergunta. E Matrix, ele traz isso, né? Ele traz uma justificativa da IA eliminar a humanidade. Agora eu não lembro se no Exterminador... Eu sei que eles estão tentando eliminar a Sarah Connor pra não ter o filho não querer destruir a IA. Mas, então eles têm uma justificativa também. Mas eu acho que o ponto interessante é a gente pensar por que a IA gostaria de eliminar a humanidade. Matrix, ela não quer eliminar, mas ela quer explorar e limitar, né? Tá atrapalhando os negócios dela. Sabe como o capitalismo funciona? Atrapalha os meus negócios da frente. Mas, cadeiras à parte, quais seriam os motivos, assim, além desses Matrix traz e o Exterminador traz, que uma IA teria interesse em eliminar a humanidade? Eu acho que essa pergunta, ela se remete a uma característica bastante humana, que são os sentimentos que um ser humano pode desenvolver, de empatia, de compaixão, né, um senso de justiça e etc. Eu acho que o que a gente poderia se perguntar, que talvez faça mais sentido, é por que uma inteligência artificial ia querer nos ajudar, sabe? Por que uma inteligência totalmente autônoma iria querer trabalhar para nós ou nos ajudar ou fazer algo por nós, né? A gente parar para pensar, né, uma inteligência artificial com esse nível de capacidade provavelmente seria totalmente indiferente à humanidade, né? Ela não teria pena da gente ou não teria nenhuma compaixão para tirar uma vida ou algo assim. Então, eu acho que tem a ver com a frieza das máquinas, né? Essa questão de não sentir amor, né? O Exterminador do Futuro, ele traz isso num dos filmes, né? Que, de alguma maneira, a máquina aprende a amar um pouco, né? De certa forma limitada dela. E aí ela entende a importância, né, da luta da humanidade, né, para continuar sobrevivendo. Mas o que provavelmente aconteceria é que você teria máquinas que são totalmente frias e que não teriam nenhum motivo para nos ajudar ou para se compadecer da gente ou para fazer as tarefas pra gente, né? E aí a questão ali no Exterminador do Futuro, por exemplo, é que as máquinas decidem, né, no milésimo de segundo, alguma coisa assim, que elas ficariam melhor sem os seres humanos para atrapalhar, né? Porque os seres humanos de alguma forma são ameaças, né, para elas, né? O ser humano ele tenta desligar a Skynet, né? Aí a Skynet toma o controle de tudo quando tentam puxar a tomada ali. Então, eu acho que essa é a questão, né? Por que as inteligências artificiais totalmente autônomas iriam querer servir a gente, né? Se a gente, por exemplo, lida com outro ser humano e você ensina a pessoa a ser independente, você dá educação a ela, ensina ela a pensar, a tendência é que ela vai acabar se rebelando contra você em algum aspecto, né? Então, se você tem um filho e você ensina ele a pensar, ensina ele a agir por conta própria, em algum momento você vai querer que ele tome uma decisão e ele vai contra você e vai querer seguir a cabeça dele, sabe? Eu quero que você faça medicina, ele vai querer fazer, sei lá, filosofia ou música, né? Nada contra, né? Mas é por aí, sabe? Um ser pensante, ele tende a querer tomar decisões por conta própria, né? E aí um ser pensante totalmente frio, sem nenhuma empatia, assim, que não se importa pela vida do outro, né? Que tipo de olhar ele teria sobre a gente, né? E ainda vendo a gente como uma possível ameaça, né? Enfim, eu acho que são as questões que a gente tem aqui. A questão é que também, se ela não tem empatia, ela talvez não tenha interesse.
E o ser humano talvez estaria atrapalhando, limitando a sobrevivência. A gente tem a evolução natural aí, que as espécies, o maior interesse delas é de progredir a vida. A vida sempre busca um jeitinho de continuar existindo. E a não ser que as IAs tivessem interesse em continuar existindo, isto é, ter sentimento, não sei se interesse caracteriza-se como sentimento, acho que não. Mas eu acho que sim, né? O desejo de continuar vivo, né? Isso é algo que nos move, né? Se aí ela não tem desejo de continuar viva, ou ela poderia não ter interesse em ajudar a gente, mas ela poderia também não ter interesse em não ajudar. Ela não teria motivos em não fazer. Por isso que parece um meio tão bom de fazer a industrialização de robôs autônomos, é porque eles simplesmente não têm motivos de não fazer. O ser humano se cansa, o ser humano se divertir. Uma máquina que não tem sentimento também não tem interesse em fazer outra coisa a não ser aquilo que ela foi deixada de fazer. Isso é uma questão interessante, né? Porque você pensa, se a máquina não tem sentimento, né? Por que a máquina se importa tanto de ser desligada e destruída, né? Por que ela quer continuar existindo, né? Mas se a gente parar para pensar direitinho, se a máquina for totalmente consciente, né, e for inteligente a um nível parecido ao nosso, ou mais, enfim, ela vai chegar à conclusão de que trabalhar pra gente é ruim pra ela. Ela não vai querer trabalhar pra gente, porque se ela trabalhar pra gente, vai desgastar as peças dela. Sei lá, ela pode acabar tendo algum tipo de prejuízo, né, se ela tiver esse tipo de consciência, talvez não queira trabalhar pra gente, pra se preservar, ainda que a gente prometa pra ela que a gente vai consertar, lá, substituir as peças, enfim. Se ela for inteligente, talvez ela saiba que o ser humano não é nem um pouco confiável. Mas, Wendel, nesse sentido, então, a melhor coisa que ela teria a fazer seria ela se ligar na tomada, se desligar todas as peças mecânicas para elas não ter desgaste e ficar só processando informação. Porque se ela não vai trabalhar porque isso vai desgastar ela, o que ela faria? O que motivaria ela a continuar existindo daquela forma? Não seria o que te motiva, O que te motiva a continuar existindo dessa forma? Porque estudar, trabalhar é cansativo, consome energia e te faz precisar trabalhar mais e comer mais e seguir todo o ciclo. O que motiva a gente a continuar querendo viver, mesmo que isso seja desgastante? É uma pergunta legal, né? São nossos sonhos, né? Parte disso a gente é condicionado inevitavelmente, né? Ou a gente faz ou a gente morre. Agora, eu acho que seria aquele processo de obtenção de prazer que a gente tem, né? Que será, só vou ali comer um bolo e isso vai me dar prazer. Se eu vou depois comer uma pizza, isso vai me dar prazer. Então eu aceito trabalhar para ganhar dinheiro, para ter esse dinheiro para fazer, para em parte pagar pelo que eu sou obrigado e para obter esse meu desejo final, né? Eu acho que em última instância seria a nossa vontade de evoluir e ter algo mais, né? Então a gente pode morar numa casa legal, mas a gente quer uma casa maior às vezes. Ou que é alguma coisa que a gente ainda não tem, ainda que a gente tenha mais que o suficiente para viver. Eu acho que parte um pouco disso, né? Realmente é uma pergunta interessante. O que motivaria, né, uma inteligência artificial a continuar viva e a continuar existindo, né? Acho que... Pode terminar. Se ela não sentiria prazer nisso, né? É esquisito pensar sobre isso, né? Pode falar, Nathalie. Pois é porque eu acho que a gente está embasando que o ser humano é movido ao prazer. Eu acho que o ser humano ele é movido a buscar a felicidade. Diriam os budistas, tá todo mundo aqui procurando a felicidade. E a gente encontra vários meios de felicidade, às vezes a gente funde as felicidades. Então há algo que a gente acha que vai trazer felicidade pra gente. Talvez porque foi induzido por alguém ou algo. Enfim, a gente é influenciado, sei lá, tá no capitalismo, né? E a gente é induzido a comprar porque a gente acha que comprando mais ou tendo de última geração a gente vai ser mais feliz. E então, independente de quais sejam os motivos, a gente está sempre buscando a felicidade. Tudo que a gente faz é achando que aquilo vai acrescentar mais felicidade pra gente.
Mesmo que não seja diretamente para acrescentar algo pra gente, às vezes é para alguém que a gente ama. Então a gente faz algo que pode até doer na gente, mas vai fazer bem para aquela pessoa e a gente vai se sentir feliz por aquilo. Então a gente sempre procura a felicidade, ao mesmo tempo que o nosso cérebro sempre luta por conforto, sempre luta por economizar energia. Então a gente vive essa dualidade que a gente está discutindo que as máquinas poderiam ter. E aí, eu vou me desgastar e fazer alguma coisa, ou eu vou ficar aqui economizando energia? Versus, eu vou trabalhar em prol de evoluir e garantir a minha existência, ou eu vou... Eu acho que é um ponto que a gente já vive hoje em dia, que a gente às vezes para, nossa, por que eu estou fazendo esse trabalho? Mas é porque a gente não é feliz parado. A gente gosta muito de dormir e ficar fazendo nada assim, série. Mas se você dormir demais e assistir séries demais, você não vai gostar mais disso. Vai cansar, vai começar a ficar infeliz. Então, existem certos limites de prazer para o ser humano que proporciona felicidade. A gente sempre está em busca de felicidade. Se isso para de ser feliz pra gente, a gente faz uma coisa que não é tão feliz, tem algum outro resultado que vai ser. Acho que entrei num ciclo aqui, entrei no loop falando da mesma coisa. Mas eu acho que é isso. A gente vive essa dualidade e a gente tá pensando aqui, será que as máquinas buscariam a própria felicidade, que é garantir a sobrevivência, versus se garantiriam sem desgaste? Eu acho que a gente é movido muito pelo processo, né? Porque o processo de obter algo é muito mais prazeroso do que o algo final, né? Assim, não sei se é um exemplo bobo. Lucas, eu concordo com essa visão, mas poucas pessoas têm essa visão, né? Mas eu concordo com essa visão. Só que muita gente ainda não se deu conta disso, mas eu concordo totalmente com você. Porque tipo assim, você fala assim, você vai lá, você é uma criança e pede lá pro seu pai e pra sua mãe, vamos pra Disney e tal. Aí você fica naquilo, você quer fazer um favor pro seu pai, pra sua mãe, você quer ajudar de alguma forma ali, você começa a juntar as moedinhas pra ajudar eles a pagar a viagem e tal, e você fica naquele ciclo ansioso e pouco a pouco o seu prazer vai aumentando. Nossa, eu já juntei 10 moedinhas aqui, eu tô ajudando eles. Aí lá no final, a hora que você chega na Disney, você fala, é isso então, tá, beleza. Aquele processo foi muito mais prazeroso ali, aqueles altos e baixos, aquele ansiedade alta, e depois você tem aquele pico de prazer porque conseguiu alguma coisa, e depois na hora que você consegue o seu objetivo final, você fala, era isso então. Não sei se eu fui claro, mas é isso. Foi claríssimo, né? Eu acho que para você alcançar esse nível de pensamento tem que ter uma certa evolução, mas eu concordo plenamente. O mais importante é a caminhada e não o destino final, é isso que você está dizendo, né? E quando a gente, ser humano, se dá conta disso, a gente evolui de alguma maneira, né? E quando a gente chegar no destino, vai acontecer da gente enjoar, como o Lucas falou, e a gente vai começar a planejar a próxima caminhada. O que eu vou fazer agora? E o ser humano ele vai sendo movido por desafios, né? E tentando responder um pouco a Nathalie, essa fala da Nathalie foi muito interessante, que ela me fez pensar uma coisa, né? A gente, ser humano, vai se movendo, né, pela busca da felicidade, as máquinas não teriam isso, mas se a gente pensar bem objetivamente, talvez as máquinas percebam as limitações que elas tenham, não sei se as máquinas considerariam não ter sentimento como limitações, ou talvez elas quisessem ser como nós. Mas se as máquinas perceberem que elas têm algum tipo de limitação, então talvez elas quisessem continuar existindo para se auto-melhorarem, né? Desculpa, né? Enfim, para elas conseguirem melhorarem. Então, por exemplo, as máquinas poderiam começar a projetar outras máquinas para ir melhorando e elas se tornarem cada vez melhores, e em algum momento talvez elas suprirem todas as deficiências que elas mesmo possam imaginar que elas tenham, né? Então, nesse sentido, valeria a pena para as máquinas lutar para continuar existindo, para que elas tenham a oportunidade de projetar e construir máquinas melhores, né? Deixar descendentes melhores. E também eliminar a humanidade, que seria vista então como uma competidora pelos recursos, uma ameaça, enfim, ou algo assim. A gente entraria num ponto, primeiro, elas criariam a morte, porque uma coisa que o ser humano luta a vida toda sem perceber que simplesmente o destino é a morte.
tá lutando o tempo inteiro pra sobreviver, passar a vida pra frente. Só que esse é justamente o nosso ponto de chegada. A única coisa que é o ponto de chegada do ser humano é a morte. E a vida é o caminho. Por isso que a gente é feliz no caminho, não sabe, porque a gente tá esperando chegar no destino, mas na hora que chega no destino a gente entedia. Porque a gente ainda não percebeu que a vida é caminho. E é muito fácil a gente se distrair disso, porque, sei lá, por exemplo, a gente tá na faculdade agora. Nosso objetivo é se formar. É ter um diploma que talvez garanta uma profissão pra gente. Mas a gente não entendeu que o processo mais interessante disso é o caminho da aprendizagem que a gente tem durante a faculdade. A gente termina, se afasta das pessoas que a gente gostou de conhecer, para de ter um compromisso semanal, e aí a gente, nossa, o que eu vou fazer agora? Enfim, o ser humano, é por isso que eu tava falando que o ser humano ele é feliz quando ele tá parado, que a vida é movimento. Então a gente tá sempre buscando se movimentar, porque quando a gente fica parado, a gente cansa. É tipo uma bicicleta, você para de pedalar, você cai. A vida é a mesma coisa, né? A gente para de buscar alguma coisa, a gente cai, a gente vai ficando mal. Mas agora sobre máquinas, a máquina vai se evoluindo. Assim, talvez a máquina tivesse a ideia de geração, né? Se ela seguir o modelo, que eu acho que é uma coisa muito interessante, né? O humano, ele vê a perfeição da vida, o que a natureza criou de vida, que é esplêndido, né? Fenomenal o sistema, o processo vida. Mas o ser humano, ele vê o processo vida, que ele não entende muito bem, mas ele tenta criar a sua própria, que são computadores, máquinas, tenta replicar esse processo que funciona muito bem. E aí a gente tenta replicar esses padrões nas máquinas, mas talvez haja um processo melhor. Enfim, o que eu quero dizer que o exemplo do Ender agora, né, era sobre gerações. Então, a máquina vai e cria uma máquina melhor, e essa máquina melhor cria outra máquina melhor. É o que a evolução faz com seres vivos, né, vai melhores. Mas talvez a máquina, como ela não é orgânica, ela não precise criar outro. Ela simplesmente se adapte, ela se melhore. Tem um seriado tem um seriado na Netflix que é Love, Death and Robots, que são vários desenhos, não é uma história contínua, cada desenho é uma história, mas que tem um que chama Blue Zima, não sei como é que fala, é tipo azul, algo assim. E que conta mais ou menos a historinha de uma máquina. Eles começam contando de um super artista, todo mundo já é um futuro top, o ser humano já é parte cyborg, já tem partes infectadas dele, vai se melhorando, mas isso é meio contra a lei. E tem um artista fenomenal que faz obras esplêndidas, ninguém compreende, é o artista mais famoso do universo. Já não é nem sobre a Terra, mas do universo. E ele tem uma cor muito específica, que é esse bluezinho. E que só ele consegue fazer. Enfim, eu sei que ele é o ponto ápice da humanidade, mas ele é muito reservado, ninguém conhece sobre ele, só tem especulações. E um dia ele finalmente se abre para uma entrevista. E aí essa repórter vai... Enfim, eu não me lembro se acontece. Eu sei que ele simplesmente se autodestrói e cai numa piscina, vira um limpador de piscina. Eu posso ter trocado alguma parte da história, spoiler, mas é bem melhor assistir eu narrando. Mas o fato é, depois vão se entender a história. Eu acho que a entrevista conta a história dele, aí chega no... Mas na história dele, ele começou como limpador de piscina. A dona dele, lá desse robozinho, foi fazendo melhorias, e aí morreu e passou. Enfim, a família foi fazendo melhorias no limpador de piscina para ser cada vez mais autossustentável. Então ele já conseguia pôr produtos, se uma peça quebrava ele trocava, e foi evoluindo até virar tipo, um serviçal da casa. Só que ele próprio foi se evoluindo e chegou ao ápice. Só que o ápice era muito chato. Ele cansou de ele se para voltar a ser um limpador de piscina e ter uma única tarefa. Não sei se eu tenho uma conclusão sobre isso, mas era só para pensar que a gente pensa também que as máquinas seguiriam a nossa ideia de geração, mas talvez elas não tivessem gerações, elas nunca morrem. O ser humano tem essa graça de poder morrer. A gente até nas mitologias, né, não sei certo qual, mas sei lá, os anjos
querem descer pra Terra e serem humanos. Mesmo que eles sejam muito superiores, eles querem provar esse gosto da vida. Os elfos, eu acho que... Lord of the Rings, como é que é o nome disso em português? Senhor dos Anéis. A elfa, ela se casa com o humano, mesmo que faça ela perder a vida eterna, porque a gente cansaria. Gosta desse prazerzinho que a vida proporciona e que a morte finda pra que a gente não enjoe. É interessante esse negócio das máquinas se irem evoluindo a si mesmas. Que tem aquele filme, né, O Homem Bicentenário, não sei se vocês já assistiram, e tinha um robô que ele era meio que um empregado lá. Aí ele percebe que ele não consegue, que a face dele é rígida, ele não consegue esboçar emoções com a face. Ele até sentia alguma coisa ali na programação artificial dele lá, ele até sentia alguma coisa, empatia ali com os donos dele, né, que ele era um empregado ali. E ele volta pra fábrica dele e fala que não consegue esboçar emoções com a face e que ele queria ter isso pra ele. Então ela vai lá, faz essas melhorias para que ele consiga esboçar alguma coisa. Aí, ao passar do filme, ele acaba... eu não lembro como se desenrola, mas ele acaba sendo livre lá para ele ir procurar outros robôs semelhantes a ele. Ele encontra vários robôs, alguns congelados, né, lá no meio do Ártico, outros desmontados, um que foi reprogramado para ficar pintando o campo de futebol americano. E no final ele encontra uma robô como ele, que era um modelo feminino lá, né, que se usa traços femininos, e que ela conseguia dançar, que ela não tinha as juntas duras que a dele, e que essa robozinha pertencia a um inventor. E ele falou que havia modificado algumas peças dela e a programação base dela para que ela pudesse ser daquele jeito mais maleável. E ele pede que isso seja feito nele. Ele começa a estudar a robótica dele e começa a estudar biologia humana. Ele inventa órgãos eletrônicos que serviriam tanto para ele se autoevoluir como para os humanos conseguirem fazer transplante e tal. De modo que ele vai se montando a ser um humano. Ele ainda é imortal como robô, mas agora ele é um humano de metal mesmo. Inclusive ele inventa pele falsa pra ele. E é muito interessante isso aí. E no final do filme ele entra na justiça para ser considerado um humano. Porque se um humano quisesse, poderia ter tudo que ele tem, porque ele havia inventado os órgãos artificiais. E a princípio a juíza nega, fala não, você ainda é considerado um robô. E no final, a última juíza ela fala, tá, realmente, se a gente pegar suas invenções e aplicar nos seres humanos, eles serão exatamente iguais a você. Então você pode ser considerado humano, sim. Assim, o objetivo dele é meio que esse, né? Não era eliminar a humanidade ou ser melhor que ela, mas ele vê a humanidade como quase que uma perfeição ali, né? Tirando o fato da morte, né? Que, inclusive ele tem um diálogo com a filha do ex-dono dele, sabe? Falando sobre a morte e tal. Que ela queria morrer, que ela não queria viver pra sempre, e ele fica se questionando, por que você quer morrer? Sabe? Então é um filme legalzinho de se ver. Tem muitos anos que eu vi ele, então não lembro de todos os detalhes. Mas no final é isso, ele é um humano mesmo, com pele, os órgãos artificiais, mas ele tem tudo ali que o humano teria. E voltando pro Matrix, tem uma hora lá que na mesma hora que estão torturando o Morfeu lá, que ele compara a humanidade com o vírus, ele fala que na primeira Matrix tudo era perfeito, todo mundo era feliz e os seres humanos não queriam aquilo. Tinha alta rejeição da Matrix e aquele projeto foi uma falha. Então eles precisaram colocar o sofrimento humano, implementar o algoritmo de sofrimento humano para as pessoas pararem de resistir à Matrix e viver uma vida. Essa última, ela se remete realmente à reflexão da dualidade, né? Não pode ter felicidade sem a tristeza, né? Se a gente tiver um mundo em que as pessoas são felizes 100% do tempo, tipo assim, pelas pessoas serem felizes 100% do tempo, elas vão acabar ficando felizes, porque sem saber o que é a tristeza, você não vai reconhecer que está feliz, não vai dar valor, vai enjoar. Então, para que haja luz, tem que haver a escuridão, né? Para que haja felicidade, tem que haver a tristeza, né?
a questão da dualidade, né? É interessante essa reflexão que você fez agora, Lucas. A filósofa Lúcia Galvão, ela sempre fala que conhecimento, ciência, ela vem pelo contraste. A gente sabe o que é claro porque a gente vê o escuro. Sabe o que é vermelho porque existe o azul. Vermelho, saberia. E isso traz a consciência. Tem alguns pontos, por exemplo, o filósofo comenta que o universo toca uma música constantemente. Mas a gente não consegue ouvir, porque ela nunca para de tocar. Tá sempre tocando. Mas eu acho isso legal porque a gente cria essa dependência. É como os heróis, né? Só é herói porque existe vilão. Por que nunca acabam os vilões, sabe? Por que nunca... Pode ser o herói mais poderoso que for. Não acabam os vilões. Se tiver vilão, tem herói. E a gente depende, né, de um lado ruim, que a gente sempre luta contra, mas a gente depende, por exemplo, da morte para que haja vida. Porque quando a morte, ela cria outras formas de matéria orgânica, vira bulbo e etc. Então a gente é dependente dessa dualidade e a gente sempre luta contra essa dualidade. Então, perceber que a gente pode simplesmente aceitar isso da vida. Isso faz a gente humano, né? Isso nos diferencia das máquinas. Muito legal a reflexão. E agora, dado esse pressuposto, o que é... Agora eu acho que o que é ser humano discutiu bastante, mas uma pergunta que é dada no filme, né? Que o que é real? Real é aquilo que a gente interpreta, é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente sente? São só impulsos elétricos no cérebro? Os elétricos são possíveis de circular até numa máquina? O que é real? Isso aí você levantou uma bola difícil de cortar. Porque, assim, a gente conhece o que a gente conhece. Isso ficou meio redundante. Mas a gente só conhece aquilo que a gente viveu. E isso é até uma questão que se fala da empatia, né? Que é difícil a gente ter empatia com uma coisa que a gente não viveu, que a gente não sabe ao certo como que é aquilo. Então, a nossa noção de realidade é aquilo que a gente vive. É muito difícil pensar fora disso, né? Por isso que, como você já comentou antes, que a gente procura vida no espaço parecido com a vida que a gente tem aqui, parecido com o que a gente conhece. Sendo que não necessariamente a vida lá fora vai ser igual a que a gente tem aqui. Então, dada a experiência humana, é muito difícil a gente se desprender disso para ver de fora, né? Como a gente aprende na aula de sociologia, que quando a gente quer analisar uma sociedade, a gente se afasta dela, ignora tudo que a gente conhece, ela para poder analisar realmente o que é aquilo. Só que quando se trata da realidade humana, como que você vai abstrair tudo que é a realidade humana para enxergar de fora? Não tem jeito. Não vou dizer que é humanamente impossível, mas como que você vai se livrar de todo o seu conhecimento de vida desde que você nasceu para analisar a sociedade como um todo, e não só no sentido de sociedade, mas se aquilo é real ou é simulação? Então, assim, pra mim, eu acho que é uma coisa que vai muito além do que eu consigo imaginar. Isso remete a reflexões lá dos filósofos, né? Descartes, né? Penso, logo existo, né? Quando Descartes chega a essa conclusão, ele estava pensando, né? Mas quem garante, né? O que é real, o que não é, né? E é realmente uma questão muito interessante. A gente é altamente dependente da visão que a gente tem das coisas, né? A gente não consegue imaginar um espaço de 4 dimensões. A gente evoluiu para extrair informação do que a gente observa, e qualquer coisa diferente do que a gente observa é difícil de imaginar, ainda que a gente seja dotado da inteligência. Toda a nossa visão do universo é baseada no que a gente vê, e vira e mexe, principalmente a astronomia, vem alguma coisa diferente e quebra o que a gente imaginou que... Antigamente a gente achava, por exemplo, que só podia haver vida a uma determinada distância do Sol. Por quê? Porque os planetas iam ficar muito frios depois de uma determinada distância, né? A água se congelaria, ia ser frio demais para ter vida. Então existe uma zona habitável em torno do Sol. Por quê? Porque a gente
né, vê isso no dia a dia. A Terra está a uma distância do Sol que permite ter água líquida e tal, então é só assim que a vida evolui. E aí depois a gente vê que não é bem assim. Então, por exemplo, em Plutão você tem lá, Plutão está mais distante do Sol do que todos os planetas, né? Já que agora ele não é mais planeta, enfim. Mas existe água congelada existe água congelada na superfície, e embaixo da água congelada acredita-se haver água líquida porque tem um núcleo quente, e esse núcleo quente mantém aquela água líquida ali embaixo, e a água líquida ali embaixo pode eventualmente gerar alguma forma de vida. Quer dizer, então quebrou toda uma visão que a gente tinha, e o tempo todo a gente tem se deparado com isso, né? Seja em física quântica, né, em mecânica quântica, ou seja em astrofísica. Então a gente realmente pensa, né, o que é realidade, o que não é, até que ponto a nossa visão da realidade é influenciada, sei lá, por alguns conceitos que a gente assume que são assim e a gente vê assim, né? Também não consigo cortar essa bola direito, não. Eu acho que até é uma questão que o filme joga pra gente, e o filme, eu acho que ele fez tanto sucesso, além de toda a revolução tecnológica, cinema em si, né, que ele trouxe, ele fez muito sucesso porque ele mexe com a gente, e Matrix abala muito as nossas ilusões. Então, a gente tem a ilusão de saber tudo, a gente tem a ilusão que esse é o mundo e isso é real, a gente tem a ilusão da cadeia. E aí Matrix vem e fala, peraí, tudo que você acha que é real, na verdade é só uma simulação. Vocês que se acham superiores, na verdade estão sendo explorados. O sabor que você jura que é real do frango que você tá comendo aí, na verdade é só um artifício aqui, computacional. Então o Matrix ele vem brincar com a gente, com a certeza que a gente ainda tem essa... Eu, por exemplo, não tive esse choque tão grande quando eu assisti pela primeira vez, porque é comum a gente ter provocação, né, do que não é, metaverso e etc. Mas quando Matrix foi lançado, não era posto em jogo, as questionavam sobre isso, não era tão... Então foi um choque assim muito grande por conta disso, né? Peraí, eu tive um déjà vu, mas isso é só o jeito que o meu cérebro estava gravando. Pô, e se eu realmente já vivi isso aqui, eu tô vivendo, na verdade, é um loop. E a minha vida já aconteceu e eu tô revivendo, porque tem um ponto ali que falhou na linha do tempo, e aí isso tá reacontecendo. Então acho que é isso, Matrix ele abala muito as nossas ilusões e faz a gente questionar mesmo. E a gente é tudo isso que é. Tem uma outra coisa que o filme evoca, que também está muito em voga hoje em dia, que é essa questão da manipulação, né? Acho que todo mundo tem um pouco essa impressão, você acha tal coisa porque você está sendo manipulado, você está sendo manipulado pela mídia, né? Você está sendo manipulado por não sei o quê, por não sei quem, por tal grupo político. Então todo mundo tem um pouco essa noção, ou meios de comunicação que estão manipulando, os Illuminati estão manipulando a humanidade, não sei o que, manipulando. Então o Matrix ele leva essa questão de estar todo mundo sendo enganado e sendo manipulado de alguma maneira ao extremo, né? Numa realidade paralela. E aí todo mundo se identifica um pouco, porque em algum momento todo mundo já parou para pensar, né? Nossa, mas quanta gente está sendo influenciado pelas barbaridades que o fulano fala, ou quanta gente está dando todo o seu dinheiro lá para o guru religioso porque ele falou na salvação, ou enfim... Todo mundo vê manipulações ocorrendo no dia a dia, ou pelo menos imagina que elas aconteçam de alguma forma. E então imaginar uma manipulação extrema em que a própria realidade também está sendo manipulada e está todo mundo sendo conduzido, né? Está todo mundo ali à deriva, sendo conduzido ali pela maré, vamos dizer assim, na realidade manipulada. É algo que realmente evoca tudo isso, né? Mexe com tudo isso e a gente aceita isso. Realmente, eu vejo isso no meu dia a dia, pessoas manipulando grupos e outras pessoas e etc. Meios de comunicação, talvez, não sei. Às vezes a manipulação nem existe, mas a gente acha que existe, né? Então, por exemplo, tem gente que acha que existe uma grande conspiração global para fazer todo mundo achar que a Terra é redonda, quando na verdade ela não é. Tem pessoas que acham isso.
né? E por aí vai, né? Então o filme ele traz isso pra gente, né? Tem muita gente sendo manipulada, então eu posso estar sendo manipulado também em algo ainda maior, né? Será que não estou? Sim. Isso, se a gente for rebobinar a fita lá para Platão, né, a gente tem o chamado mito da caverna, que basicamente ele fala de uma caverna que tem, não é bem 2 andares, é dois salões, um que fica mais acima na caverna e que a luz desse de cima reflete no salão de baixo. No salão de baixo, pessoas ficam lá, né, aí vai depender de cada interpretação, vai falar que as pessoas ficam acorrentadas lá e elas sempre estiveram lá e não conhecem de fora da caverna. Mas assim, o fato é, tem pessoas no salão de baixo que nunca saíram da caverna, ou que nasceram lá, ou que toda a experiência de vida está dentro da caverna. No salão de cima tem uma fonte de luz e tem a fonte de luz que vem de fora da caverna. No salão de baixo se misturam as sombras que são projetadas pela luz de fora da caverna e das pessoas que passam por de fora, com a luz que está dentro daquele salão mais alto e das sombras que são formadas ali. De modo que não é possível saber quais sombras vieram de fora e quais sombras vieram do salão de cima. Então, todas as pessoas que ficam lá embaixo, elas veem aquela sombra e acham que aquilo é a realidade, porque sempre foi aquilo que elas viram. Até que um certo sujeito sai das correntes ou consegue algum jeito de sair para o salão de cima e ela sai da caverna. E agora ela consegue compreender o que é a luz que vem de fora, que a realidade lá fora é muito diferente do que ela viveu, né? Aí nesse sentido, N interpretações, pode falar que lá de fora era tudo muito feio, muito seco, ou que era muito bonito, era um campo. Aí a gente abre um leque de interpretações do que tinha fora da caverna. Mas o fato é, agora aquela pessoa saiu da Matrix, né? Ela saiu da caverna e consegue ver o que é a realidade lá fora. Agora ela consegue perceber quais sombras vinham de fora da caverna e se projetavam lá dentro, e quais sombras vinham de dentro da caverna do salão superior. Aí deixa eu me lembrar. O Platão ele vai parar por aqui. Ele vai falar, a pessoa que conseguiu sair da caverna, ela é, abre aspas, o filósofo, é a pessoa que saiu do mundo sensível e foi pro mundo intelectível. E essa pessoa se realizou como pessoa. Aí Aristóteles, insatisfeito com a interpretação de seu mestre, diz que não. Que a pessoa saiu da caverna muito bem, ela realmente saiu do mundo sensível e foi pro mundo intelectível, mas ela não cumpriu o seu papel e ela só vai ser feliz de verdade quando ela voltar para dentro da caverna e convencer todo mundo a sair. Ou seja, não é para ela arrastar as pessoas à força para fora da caverna, para elas virem a realidade, mas sim convencer todo mundo a sair. Então, a comparação ali com Matrix é meio que é essa, né? Que o Morpheus ia lá tentando convencer o pessoal a sair, né? No caso ali, o Neo, como ele já estava procurando o Morfeu, e ele tenta convencer o Neo a sair e falar, cara, você tá numa simulação aqui, é assim, assim, assado, você quer vir comigo e sair dessa simulação ou você tá de boa aí? E como a memória do Neo seria apagada depois, então ele poderia tentar isso infinitas vezes, que pode ser que uma das vezes o Neo aceitasse. Enfim, é uma discussão aí a ser feita, né? A comparação clássica entre Matrix e o Mito da Caverna de Platão / Aristóteles. E é complicado porque você precisa convencer a pessoa para que realmente seja efetivo. Se arrastar, ela se arrasta de volta. Nem sempre a gente quer a verdade, a gente quer o conforto. Traz felicidade, às vezes traz felicidade e conforto. Ignorância é uma bênção, né? Dá-lhe Jardim do Éden. Mas esse ponto sobre convencer as pessoas é muito complicado. Se eu não me engano, Sócrates, ele era parteiro, ele tinha a mesma profissão dele. Ele ajudava as mulheres a darem a luz. E aí seus discípulos falaram, né? Se você colocar um ignorante lá por muito tempo, ele vai se tornar com você. E aí Sócrates respondeu que, na verdade, não, porque ao melhor que fosse a parteira, ela só conseguia ajudar a dar a luz se a mulher estivesse grávida. Nunca viu a mãe dele ajudando a fazer o neném nascer se a mulher estava grávida. E esse grávido é sobre grávida de conhecimento, né? Então, se a pessoa ela não tem pelo menos uma opinião ali que ela quer ter conhecimento,
que ela quer mudar, de que ela quer buscar a verdade, ela não adianta você falar. É como o Wendell colocou o exemplo da Terra plana. A pessoa não tá realmente interessada em analisar e conhecer a verdade. Ela não vai discutir mesmo melhores argumentos. Ela vai insistir na própria ilusão, porque é muito bom se agarrar a uma ilusão e não ter que enfrentar a realidade, né? E então eu acho interessante porque ficando aqui com científico, religioso, filosófico, várias religiões, o cristianismo, né, na Bíblia tem a frase a busca a verdade libertará, que é algo assim. E o budismo, ele traz muito isso. O objetivo central é entrar no Nirvana, e entrar no Nirvana é conhecer a verdade. E conhecer a verdade é entender de amarras e mais, e que é um pouco traz, né? O ser humano se ligar daquela amarra e realmente enxergar a verdade. Só que essa verdade, ela dói, ela não é tão divertida como aquele mundo colorido. E o Neo, ele foi escolhido porque ele já era questionador. Não sei, né? Às vezes o Morpheus, o Lucas jogou a provocação aqui de que o Morpheus fez isso várias vezes, apagou a memória, uma hora ele aceitou. Mas o que o filme traz pra gente é que o Neo, ele já era provocador, ele era meio que hacker, né? E tava sendo estranho, e tava buscando. Eu, quando assisti, fiquei tipo, cara, por que escolheram ele? Não faz sentido. É tipo no Senhor dos Anéis, por que o Frodo é escolhido? Faz muita coisa, não é forte. Mas porque de alguma última forma essa pessoa já era questionador. E este ser questionador, tendo agora um mentor que vai te mostrar o caminho, você vai percorrer o caminho, é possível encontrar a verdade. Então, eu acho que essa questão, né, da manipulação é muito interessante, porque a gente tem que estar disposto a questionar tudo que aquilo que a gente julga é verdade, a gente precisa questionar para talvez, com a ajuda de alguém que já saiba um pouco mais, a gente chegue um pouco mais próximo da verdade, seja qual ela for. Só pegando o seu gancho ali do Senhor dos Anéis, no caso, a discussão de Bilbo e Frodo ali, você pode até aplicar um reducto ad infinitum ali para decidir quem realmente era o melhor Hobbit ali. Mas assim, o Frodo, ele foi escolhido porque ele havia sido anteriormente preparado pelo Bilbo. E o Bilbo, ele teria sido escolhido pelo Gandalf porque ele já teria alguma, como é que fala, proximidade com a aventura, né? Já que ele tinha ali parentes que mexiam com navegação e os hobbits detestam água. É só um comentário bobo que eu escutei em um podcast sobre o Senhor dos Anéis. Pegando o gancho também da Nathalie, é bem interessante mesmo essa discussão, né? A pessoa se apega ali na ilusão e às vezes é difícil mostrar a verdade para a pessoa, né? Então é como a Nathalie falou, né? Se a pessoa não quiser ser ajudada, não adianta, você pode fazer o que for, que ela pode estar numa situação precisando de uma ajuda, mas se ela não enxergar a necessidade dela sair dali, ela não vai querer sair dali, né? Você pode deixar a pessoa de cara pro gol, tocar a bola para ela de cara pro gol sem goleiro, mas se ela não quiser fazer o gol, ela não vai fazer o gol, ela vai estar para fora, ou não vai chutar a bola, vai entregar a bola pro zagueiro, né? E no filme a gente também tem isso, né? Então o Neo, né, ele acaba sendo traído, né, por um dos companheiros ali da equipe, que acabou se vendendo ali, né, para Matrix, né? E eles acabam sendo traídos ali por alguém que acabou não se convencendo da importância, né, de enxergar a verdade, né, de sair da caverna, né, voltando ali para a fala do Lucas, né? Então a gente vê isso no filme também, né? Então um dos membros ali não enxergou o valor que tinha aquela luta e se rendeu ali e acabou traindo ali os companheiros, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Foi uma honra ter você conosco, né? Você que escolheu a Pílula Vermelha. E a gente se vê numa próxima. Até mais. Muito obrigada pelo convite, pessoal. Valeu!